A ideia é falar sobre esse tema, né? Sobre essa questão do desprendimento e lembrar que todo e qualquer tema que a gente fale, ele só faz sentido quando a gente medita e, e medita na própria vida, né? Eu vou falar de eu vou dar alguns exemplos que aconteceram, que são para ilustrar um pouco outras situações, mas que são questões que a gente pode meditar sempre e deve meditar sempre na nossa vida constantemente, né? Então, lá no site do Opus Dei, da obra, tem um texto que exatamente fala sobre esse tema, né? Que vem de uma homilia. Eu peguei grande parte dessas apresentações dele e eu queria começar lendo esse trecho pequeno, como está lá, que é do Evangelho de Lucas, que diz assim: Outro disse-lhe: Seguir-te-ei, Senhor, mas primeiro deixa-me ir despedir-me da minha casa. Jesus disse-lhe: Ninguém que põe a mão ao arado e olha para trás é digno para o reino de Deus, né? Parece um pouco rígido e um pouco cruel essa fala de Jesus, mas a gente tem que colocar no contexto tanto de quem com quem ele fala, quanto no impacto da imagem, né? No fundo, ele está dizendo isso, né? Para me seguir, você não pode estar preso a nada. E é isso sobre essa questão desse desprendimento que a gente vai falar um pouco. É, a palavra desprendimento, né, tem uma partícula negativa que ela é usada para negar alguma coisa, mas esse latim preendere, que é o pegar, agarrar. Então a tradução mesmo, né, a gente usa ela de forma correta, não teve nenhuma corruptela desde as suas origens. A ideia é disso, né, da gente se desprender, ou seja, não estar preso, né, não se agarrar. Então, aquele que se desprendeu, o desprendimento é isso, é conseguir se desprender, conseguir se soltar, conseguir se desamarrar, conseguir, conseguir se desligar, conseguir negar e mostrar essa questão dessa virtude que nós queremos falar. E quando a gente fala dessa questão da virtude, né, é preciso entender exatamente isso. Um, ela é um exercício do espírito humano que, claro, contando com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue ir muito além do que as próprias forças humanas, né? E na homilia de São José Maria, chamada Desprendimento, que está publicada em Amigo de Deus, ele começa falando exatamente isso. E aí eu não vou ler inteiramente, porque também a ideia não é fazer também uma homilia minha, mas nessa primeira tela ele vai usar exatamente essa imagem, né, do que é assim: não andeis inquietos com o que comereis para alimentar a vossa vida, nem o que usareis para vestir o vosso corpo. A vida vale mais que o alimento e o corpo mais que o vestido. Então, no fundo, ele está trazendo aqui para dizer exatamente isso, né? Deus provê, né? E é muito importante que nós passemos a entender esse exercício de viver não só o dia de hoje, viver os momentos. A palavra em língua portuguesa do dia de hoje, né, do tempo presente, ela é muito feliz, porque ela nos dá uma ideia temporal, né, de hoje, do hoje, mas também ela nos dá uma qualificação do que é esse hoje. No fundo, ele é uma dádiva, né? Estar vivendo o tempo de hoje, ter o momento de hoje, lembrarmos disso, ele é uma dádiva, né? E é uma dádiva de Deus nós termos isso. Então, entre outras questões, né, que aí é muito interessante, é isso. Se nós temos o tempo de hoje, nós podemos nos comprometer com esse tempo, com esse presente que nos é dado, né? E a melhor maneira, ou a maneira mais correta, é fazermos o uso dele de forma que seja agradável a Deus. Mas para a gente conseguir fazer isso, né, é um exercício também de nos desprender desse próprio momento, porque o dia a dia e as coisas nos trazem muitos enganos, né? Quais são esses enganos? Então, são vários os enganos que estão presentes no mundo, né? O engano do sucesso, o engano da fama, o engano das próprias necessidades
corporais, né? Esses são chamados, são as nossas ilusões. No fundo, o exercício que a gente vai fazendo e a gente precisa fazer constantemente é, primeiro, de lutar e de nos desprender disso, porque sem a gente conseguir se desprender, a gente não consegue olhar para aquilo que é importante. Mas a gente conta exatamente com isso, né? Com a própria vontade de Deus para que a gente esteja próxima dele. E tem duas frases que elas são muito famosas dentro da obra, que de certa maneira eles traduzem muito bem, né? E nos dão um ensinamento muito concreto do que é viver esse desprendimento, né? E por que eu vivo esse desprendimento para ter um comprometimento? Uma é famosa, faz o que deves e está no que fazes, né? Então eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter muita clareza da ordem das coisas, daquilo que importa, né? E eu também tenho que estar inteiramente ali. Então, se eu estou preso, eu estou fazendo um trabalho e estou muito preso àquele resultado econômico dele, só o resultado econômico. E nós vamos ver que o resultado econômico em si, ele não é ruim. Ele é ruim quando ele é finalidade, né? Quando ele é meio para alguma coisa, ele não é ruim. Então, nós temos que lembrar exatamente disso, né? Quando a gente pensa nessa ideia de eu preciso me desprender de algo para me comprometer com algo muito maior. Eu me despreendo das coisas pequenas, ou, melhor dizendo, né? Me despreendo das coisas corporais, dessas minhas vontades pequenas, para me comprometer com uma vontade muito maior. E esse compromisso com esse algo muito maior, mas também o desprendimento com isso que nos aprisiona, ele tem que ser sempre feito por amor. E é sempre nesse sentido de amor, inclusive, que a gente encontra forças para fazer. Porque nós temos uma ideia de que tem que ser um gesto grandioso. E, no fundo, a vivência das virtudes, elas são ganhas, né? A batalha de crescer na virtude, ela é ganha nas pequenas coisas, né? É a batalha do dia a dia, são as pequenas ações, essas que são as que são mais difíceis, porque elas são as menos perceptíveis, né? É, lógico que a gente também não pode fazer esse julgamento, né? Mas a gente acha que para se desprender tem que ser um desprendimento de me deslocar completamente do mundo. Então eu viro lá um trapista, por exemplo. É um, é um gesto grandioso. Mas nem todo mundo é chamado para viver esse amor de Deus como nessa forma, nesse recolhimento total, né? Outras pessoas são chamadas para viver de formas diferentes. Então, uma das questões do desprendimento, né? E aí está nessa homilia. Primeiro é que ele é também um gesto, além de um exercício de nos lembrar, né? Um exercício pessoal da gente lembrar aquilo que importa. Também é um exercício de fé, né? É lógico que a fé é um dom de Deus, mas a gente tem que fazer esse exercício humano de, vamos dizer assim, né? De acreditar ou de viver cada vez mais confiante nessa providência, né? De ter fé mesmo na providência, na proteção diária que nada vai nos faltar, ou que essas preocupações elas são da parte do mundo, mas que Deus deixa, inclusive, que elas aconteçam para que elas nos tornem pessoas mais próximas deles, né? Então, essa frase, ela, da homilia, ela é muito interessante, porque é exatamente isso, né? Ou nós somos homens do mundo, né? E nós, sendo homens do mundo, ou nós somos homens do mundo, mas nós não precisamos ser mundanos. Ser mundanos é isso, é não ter nada de um sentido sobrenatural. Então, se nós entendermos que há uma transcendência em tudo, tudo por trás de tudo que acontece, Deus permite, e Deus permite porque aqui isso nos aproxima dele, nós vamos ser muito mais confiantes em tudo que nos acontece, entendendo que isso faz parte da própria providência divina, né? É, e aí nessa homilia, eu acho que vale a pena para a gente ter uma coisa mais concreta, ver que assim a obra ela ela surge muito nesse exercício de desprendimento e comprometimento de São José Maria Escrivá e dos primeiros, né? Eu suprimi o trecho que começa contando de 1928, mas esse trecho também está lá, dá uma ideia e todo mundo
conhece mais ou menos, né? E se não conhece, vale a pena conhecer. Não só a história da obra, mas a história de outros carismas e outros movimentos religiosos, de outras situações religiosas, para ver como Deus está presente, né? Deus está presente desde o início. E ele diz assim nesse trecho, né? Nos primeiros anos faltávamos até o mais indispensável. É, eu tenho terminado de reler um livro chamado Sonhais e Ficareis Aquém, que vai contar exatamente que tudo faltava, né? Faltava até faltava até comida, faltava roupa, faltava lugar para dormir, né? Faltava segurança. Tudo faltava naqueles momentos. Mas, apesar de que tudo faltava, Deus ia atraindo, né? Esses operários, esses artesãos, os universitários, ou seja, atraía as pessoas comuns. E aí essas pessoas comuns encontravam dentro somente nesse exemplo do Opus Dei, né, nesse, essa força para trabalhar de maneira que o sacrifício e a oração fossem abundantes e escondidos. Então era o trabalho diário, era a oração, né, era essa oração feita através do trabalho, era essa oração constante feita de forma muito discreta, né, que dava essa força para que esses primeiros dias, mesmo com tudo faltando, fossem dias de muita alegria, né? E havia uma segurança, né? Uma segurança tão grande, né? Que conta assim que os primeiros planos que o São José Maria Escrivá apresentou para a sessão feminina era uma coisa assim de que quem não conhecesse ele ou quem não confiasse em Deus ia achar que era de uma loucura sem fim. E aí eu coloquei entre parênteses, né? Do SEAP, porque também lembrar que a história do SEAP foi essa, né? Não tinha nada no SEAP. Não existiam as condições materiais. Toda vez que a gente olha aquela maquete, a gente entende que, independente de ter as condições materiais, existia o sonho e existia a fé, e essa fé trazia uma segurança que, se Deus quisesse, e Deus quis, aquilo ia se realizar, né? Ah, e essa ideia, né? Porque no fundo o desprendimento ele não é um exercício por si. Assim como todas as virtudes, elas têm que nos levar, elas são forças que nos levam, elas são maneiras de chegarmos cada vez mais próximos de Deus. E chegar mais próximos de Deus é isso, né? É sermos, primeiro, livres e felizes ao mesmo tempo. Uma coisa está ligada à outra, né? Essa minha liberdade, né, a liberdade que é a liberdade ligada ao livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolher sempre poder fazer o bem e nunca estar preso, escravo, né, das más decisões, é, da, das más sensações, é que nos faz de fato plenamente felizes, né? E esse trecho diz exatamente isso. Quando a gente centra a nossa felicidade nas coisas daqui, do mundo, né? Na televisão nova, no carro novo, no salário, no time que ganha ou no time que perde, né? A gente inverte, perverte mesmo, né? O uso racional e a gente destrói a ordem daquilo que Deus estabeleceu, né? E aí vai criando essas insatisfações, né? Essa insatisfação daquilo, eu comprei um carro novo, tô feliz naquele dia, depois o carro fica sujo, eu tô triste. E aí eu já fico triste porque o carro já tá velho. E eu tenho que trocar o carro, e aí eu tenho que trabalhar mais para ganhar dinheiro, para ter de novo aquela sensação de alegria. Então, de alegrias e alegrias que vão sendo alternadas por tristeza, é, algumas pessoas vão apostando nisso como uma espécie de forma de viver. É assim mesmo a vida, né? E no fundo, são pessoas que não encontraram ainda, ou não visualizaram, ou não sentiram uma verdadeira felicidade, né? E essa verdadeira felicidade, ela só vai acontecer de fato quando nós colocamos ordem, né? O que vem primeiro, o que é o mais importante, o que no fundo importa, né? Isso sempre é essa questão do estar usando todos os meios para estar próximo a Deus. Por isso que até nessa mesma homilia ele vai dizer muito isso. Há um perigo de se achar que esse desprendimento também é puro relaxo. Então Deus vai prover. Vou ficar aqui deitado, né? O iFood vai vir aqui na minha casa sem eu pedir,
o aluguel vai ser pago sem eu me mover, a água, alguém vai trazer uma água mesmo vivendo sozinho, as coisas vão cair do céu, porque sim, não é um desleixo, né? Então ele diz um trecho exatamente isso. São José Maria vai dizer nessa homilia, né? Não te estou levando ao desleixo no cumprimento dos teus deveres ou na exigência dos teus direitos. Pelo contrário, para cada um de nós, normalmente, ou seja, essa é a nossa rotina, é a nossa vida, né? É como as coisas acontecem. Uma retirada dessa frente que valeria desertar covardemente da luta pela santidade a que Deus nos chamou. A nossa luta, né, o nosso chamado que Deus dá para a maioria das pessoas, para a grande maioria, é na vida diária, é no mundo, né? São poucas as pessoas que Deus retira do mundo para que viva num claustro, para que viva isolada do mundo. A grandíssima maioria vai viver no mundo, vivendo com as coisas do mundo, né? Com todas essas questões que foram faladas. Por isso, com segura consciência, deves empenhar-te, especialmente no teu trabalho, para que nem a ti, nem aos teus falte o conveniente para viveres com dignidade cristã. E essa dignidade cristã é o ponto de equilíbrio, né? O que é a dignidade cristã? Como que Cristo viveu dignamente, né? Então são várias as passagens do Evangelho, inclusive, que vão nos dando ideia que muitas coisas, das coisas que Cristo acha que é importante. Então, por exemplo, né, nas bodas de Canaã, por que Cristo faz aquela conversão? Não é uma questão só simbólica, né? Tem uma questão também de ordem prática. Era um evento de grande é um dos eventos de grande importância. Então, o primeiro milagre público traz a dignidade do casamento, mas traz também um elemento importante. Aquele casamento também tem que ser um casamento agradável aos sentidos, né? Ele traz um vinho que agrada aos sentidos. E aí, tanto essa questão simbólica do vinho, quanto a questão concreta, né, do que a gente também precisa cuidar do corpo. Também a gente não precisa se privar de tudo que nos agrada, mas nós não podemos só virarmos escravos dessas questões. A dignidade cristã, ela é sempre uma dignidade com os olhos ligados a Cristo. Né? Se Deus permite que eu tenha uma boa comida, eu vou jogar fora? Não, eu vou ter essa boa comida. É uma forma de Deus, inclusive, nos agradar. Né? Estamos aqui ainda nesse mundo, né? Não poder, nós não, Deus nos deu ainda os sentidos para termos parte dessa vivência do que é o paraíso a partir de uma experiência que nós temos aqui também. Aqui. Lógico que não é nós ficarmos escravos disso, tá? Se em algum momento experimenta na tua carne o peso da indigência, ou seja, né, aí vem aquela preguiça, aquela falta de vontade, também não precisa, não te entristeças nem te revoltes, mas insisto, procura mobilizar todos os recursos nobres para vencer a situação. E aí agora sumiu aqui, porque agora eu passei, desculpa. Opa. Porque, no fundo, mobilizar os recursos nobres é a oração, é o nosso próprio esforço, né? Para que a gente esteja cada vez mais próximo de Deus. É, e aí, né, só para também não. Para a gente não ficar se alongando muito em confabulações, vamos passar para a próxima parte, por uma questão de tempo. E acho que é o grande ensinamento, né? Nós somos homens da rua, cristãos comuns, metidos na corrente circulatória da sociedade. E Deus quis isso para a gente, né? Deus quis nos dignificar onde nós estamos. Deus fez de nós filhos dele, não nos colocando numa situação, nos tirando do mundo, mas dignificando as coisas também a partir do nosso próprio trabalho, a partir das próprias coisas do mundo. Eu assisti um trecho de um seriado chamado The Chosen, até aconselho, que é engraçado. A gente leu, todo mundo já deve ter lido inúmeras vezes a chamada de o encontro de Cristo com Pedro. Né? E Cristo pedindo para Pedro jogar a rede, Pedro sendo resistente, mas aí sendo obediente e o milagre da pescaria. Essa série é interessante porque ela
coloca numa circunstância que os nossos sentidos também absorvam esse ensinamento espiritual. E a cena é belíssima, porque Pedro está ali atracado, né, super cansado da pesca, mostra toda aquela pesca, né, tudo aquilo toda aquela noite que ele não consegue pescar, e depois toda aquela quantidade de peixes enchendo 2 barcos, né? Então, assim, nesse trecho me lembrou muito claramente isso, né? Cristo vai dignificar o mundo, o trabalho, as pessoas, né? Não, no caso, óbvio, né, que ele chama cada um daqueles apóstolos, mas apóstolos vão continuar ali no mundo. E o Senhor nos quer santo, apostólicos, precisamente no meio do nosso trabalho profissional. Quer dizer, santificando-nos nessa tarefa, santificando essa tarefa, ajudando os outros a santificar-se por meio dessa tarefa. Convencei-vos de que é Deus quem vos espera nesse ambiente, com solicitude de pai e de amigo. E pensai que através dos vossos afazeres profissionais, realizados com responsabilidade, além de vos sustentardes economicamente, prestais um serviço diretíssimo ao desenvolvimento da sociedade. Aliviais também as cargas dos outros e mantendes muitas obras assistenciais, em nível local e universal, em prol dos indivíduos e dos povos menos favorecidos. Ou seja, o nosso trabalho, ele tem que ser santo e apostólico, e ele tem que servir à sociedade para que ela possa cada vez mais crescer nesse sentido. As questões técnicas, a tecnologia, ela permite ao homem. Deus, ela não é novamente, ela é uma finalidade em si, ela é um meio para que o homem possa ter mais conforto, para que o homem possa sofrer menos, para que tenha menos doenças, para que tenha menos problemas de saúde, para que o homem possa, de fato, concentrar-se naquilo que importa. Então, a ideia era falar sobre essa questão do desprendimento, né? E lembrar novamente isso, né? Toda e qualquer virtude, ela é sempre um exercício intelectual ativo, né? Ela tem uma necessidade de sempre estarmos revisitando esses conceitos, mas colocando eles em prática, né? Eles nunca são simplesmente conceitos teóricos. No fundo, eles só começam a ser virtudes quando eles passam para ação. E, e essa ação, né? E é uma ação mesmo, às vezes, de querer fazer sem querer, que vai fazendo com que nós queiramos. Esse é um exercício muito interessante, né? É o ato de fazer que faz com que a gente adquira esse hábito. Não é o ato de pensar. Isso está lá atrás, já desde está lá desde Aristóteles, essa ideia é muito clara, né? Essa força, né, a virtude, ela é sempre e primeiramente uma criando esse hábito, né? E uma vez que ele cria esse hábito, ele cria uma identidade. E no fundo é isso, né? É uma identidade que a gente se pareça cada vez mais com Cristo, né? E o desprendimento, ele mais do que palavras, ele tem que ser de fato ações, assim como todas as outras virtudes, né? Então, André, você fala um pouco sobre esse desprendimento de grandes coisas, não? Do carro, enfim, do trabalho, do salário, enfim. Mas assim, no dia a dia, no nosso trabalho, no escritório, que coisas pequenas você poderia dar como exemplo e que a gente Porque poderia o utilizar como desprendimento, desprendimento? excelente. Porque como ele é um exercício, ele não adianta a gente ficar esperando assim, só nessas grandes ações. O nosso exercício é das pequenas coisas, né? Então é aquela questão de chegar sempre no horário, é de fato um exercício de não só de comprometimento, mas desprendimento da preguiça, né? O desprendimento daqueles 5 minutos a mais da cama, dos 5 minutos a mais que você deixou de dormir porque você ficou mexendo no celular. Então, no fundo, sempre tem é uma ação que tem sempre uma reação. Quando eu me desprendo, eu estou, por outro lado, me comprometendo com aquilo que importa. Então, assim, são exercícios mesmo, né? Assim, a virtude é um exercício. Então, para me desprender, por exemplo, dar um exemplo muito tosco aqui, né? Desprendimento de querer só comer chocolate. Eu acho que não tem ninguém nessa situação, apesar de existir gente nessa situação, né? Eu já ouvi vários casos. É, Lógico que a gente não precisa nem discutir o mal que faz isso para a saúde, né? Mas quando eu consigo me desprender, no fundo eu estou lutando contra, eu estou fazendo o exercício de estar mais próximo de Deus, ao mesmo tempo que eu faço o exercício de não ser
escravo dessas questões mundanas, né? Das questões muitas vezes que a gente vive por essas vontades mais corporais. Então, por isso, às vezes, a gente, numa refeição, você pensa exatamente nisso. Ah, hoje eu vou fazer um exercício aqui nessa. Não, vou deixar de comer a sobremesa. E fazer isso é também uma forma de olhar, e não só fazer isso, né? Não é só um exercício, vou ser forte. Mas é o outro olhar, né? Porque eu quero mostrar um amor a Deus, e eu quero mostrar esse amor a Deus exatamente mostrando que eu estou me desprendendo dessas coisas para estar mais próximo dele. Isso a gente acabou traduzindo, né? E aí também é uma tradução correta, porque algumas pessoas chamam da mortificação. A mortificação é isso, né? É um exercício da gente lutar contra as questões do corpo, né? Da gente, vou usar uma expressão talvez mais radical, né? Da gente deixar o corpo, os desejos do corpo, matar os desejos do corpo aos poucos, né? Para que a gente possa ficar cada vez mais próximos dos desejos de Deus. Lembrar, nós estamos num mundo de enganos, de ilusões, né? Nós estamos num mundo que tem muitas tentações. E aí essa forma dessas coisas pequenas, dentro do trabalho especificamente, eu acho que é isso, né? É o trabalho bem feito, é o trabalho bem terminado, não pelo trabalho em si, mas sempre pensando que aquilo pode ser agradável aos outros, que é uma maneira de, por exemplo, dentro do caso de um trabalho do SEAP, né, de fazer bem feito, de fazer com que a gente consiga mais parcerias, porque isso tem um impacto nos meninos, porque isso tem um impacto mesmo nas pessoas que trabalham, né? Lembrar que são essas pequenas coisas que vão fazer o trabalho, né? Então, às vezes, não vou fazer aqui a revisão do texto, dane-se. É super chato, né? E aí, pode ser que seja só porque eu sou da área. Mas eu sempre falo que quando eu pego um texto, não importa de onde venha, e tem um erro de gramática, aquilo compromete para mim a imagem de todo o trabalho. Porque eu acho que a coisa foi feita com desleixo, foi feita com desatenção. E aí, se a gente faz o trabalho com desleixo e com desatenção, no fundo, a gente também não está fazendo o trabalho com o amor que deveria ter sido colocado, né? A gente nunca vai fazer as coisas para Deus, porque Deus nunca faz dessa forma com a gente, né? Sem ser com amor. Então, se a gente está fazendo sem cuidado, é porque a gente está fazendo sem amor. Eu acho que o desprendimento é das distrações, né? Tem N situações que a gente, no dia a dia, a gente vai vivendo.